Senhor, ontem a palavra, ela foi tão rica, o quanto nós precisamos cuidar da nossa família, cuidar da nossa casa. E o quanto eu fui exposto nessa palavra de, muitas vezes eu sou muito bom em casa, mas ainda preciso ser mais ainda. Preciso ser amigo dos meus filhos, preciso cuidar da minha esposa. E saber, ontem, quando o irmão falou que o Senhor falou para Moisés, coloca a sua mão no peito. E quando ele tirou, estava só a lepra, E eu posso ver o quanto ainda sou leproso. Outra coisa foi quando ele falou assim, joga esse cajado no chão. E o cajado virou a serpente. E eu pude me ver em que eu estava me apoiando. Apoiando simplesmente uma serpente, apoiando em mim mesmo. Mas graças ao Senhor que Ele vem com a palavra para nos dar vida, para nos dar luz e saber onde nós estamos, para onde estamos indo e qual é a nossa meta. E a minha meta, eu tenho uma plena certeza que é o Reino. Isso nunca pode sair dos nossos corações. Pode tudo acontecer, mas nós temos que saber que diante de nós está o Senhor. Aquele Senhor que cura, aquele Senhor que salva. E eu tenho, uma vez eu entrei na internet e aquele padre Léo, acho que ele já até faleceu, ele estava contando a história de um homem, Um homem que estava defasado, casamento acabado, família toda destruída, e um dia ele resolveu ir na igreja. E quando ele chegou na igreja, o padre estava realmente falando sobre a família, E quando ele entrou na igreja, o padre foi e falou uma frase assim, Cristo, Jesus está disfarçado em sua casa. E quando ele se assentou, que o padre falou isso, ele pensou, mas como que Cristo está na minha casa? Aí como ele estava bêbado, ele tinha tomado umas, ele teve a coragem de levantar e ir até lá o padre, Ele falou assim, padre, esse endereço aí não é a minha casa. Cristo não está na minha casa. Como que Cristo está na minha casa e tudo está bagunçado? Aí o padre virou para ele e falou assim, como você está tratando a sua família? Como você está falando com seus filhos? Como você está falando com a sua esposa? Cristo está em cada um deles. Da maneira que você trata a sua família, é da maneira que você trata Cristo. Então precisamos tratar a nossa família bem, cuidar da nossa esposa, principalmente a esposa, Cuidar com mais amor, com mais carinho, se dar mais para a família. É como o irmão compartilhou aqui, muitas vezes nós até choramos pelas causas dos irmãos e às vezes nós não enxergamos que dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, com a nossa própria esposa, está toda desmoronada a casa está caindo e a gente não percebe. E quando a gente percebe isso, é quando a palavra vem e entra no nosso coração e fala, você precisa se posicionar na sua casa e ser mais humilde e deixar de ser tão machista, de achar que você é o general. Mas graças ao Senhor, irmãos, eu estou feliz na vida da igreja, porque é onde a gente pode crescer, é onde a gente pode ainda conhecer e enxergar mais o Senhor diante da gente, e saber quem o Senhor é, a importância que o Senhor tem nas nossas vidas. E graças ao Senhor, eu quero ser essa pessoa que sirva o Senhor. Eu quero ter um coração puro para o Senhor. Muitas vezes eu sou falho, mas eu sempre oro ao Senhor, Senhor, me faça uma pessoa que te sirva. Uma pessoa que busca e ande no seu caminho. É isso que eu quero ser. Jesus é o Senhor. Amém. Aqui em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 5 diz, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Essa questão do cuidado da nossa casa é realmente muito importante, a ponto da Bíblia mencionar como algo que vem antes da igreja. A nossa família é uma parte da igreja. E o apóstolo Paulo, os irmãos dentro da comunhão ontem, destacaram a importância da gente cuidar da nossa própria casa. Porque a palavra do Senhor, ela visa nos alcançar no aspecto humano em duas partes, que é o nosso caráter e as nossas virtudes. Cada uma dessas duas coisas, elas são manifestadas de maneira como elas realmente são dentro da nossa casa. E
O irmão falou uma frase ontem que eu ganhei bastante, que é o seguinte: não há ainda muita confiança naquilo que sabemos. O Senhor se importa com o quanto experimentamos Sua palavra em condições adversas dentro de nossa família. Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. Meu nome é Valdeir, sou da igreja de Rio Verde. Ontem fiquei muito corajoso sobre a questão da liderança, né? Eu achava, irmãos, que nós aprenderíamos a liderança dentro do local de família, mas eu me enganei. A liderança, irmãos, ela sai da base da família, né? Porque como que nós iremos liderar se não conseguiremos liderar a família, né? Temos que fazer a edificação da nossa casa, da família, que é a base. Porque nós, irmãos, somos líderes diferentes, líderes do Senhor. Por que nós estamos aqui hoje? Porque o Senhor nos quis para ser aperfeiçoado, né? Para que nós possamos, irmãos, governar o reino que há de vir. Porque nós somos diferentes da liderança do mundo. Porque nós temos, eu notei aqui ontem, 3 aspectos que o irmão falou, que é a constituição, a palavra, a experiência, a responsabilidade, irmão, e o principal, ter comunhão com o Senhor. Amém? Jesus é o Senhor. Amém. Jesus é o Senhor, irmãos. Estou servindo na igreja em Santa Maria, meu nome é Edivaldo. Amém? Estava há 8 anos servindo na Europa. Irmãos, o que eu tenho percebido é que o problema não está nas palavras que os irmãos, os cooperadores estão nos trazendo. Os problemas estão nas localidades, porque os irmãos de fato trazem a palavra, nos dá condição de praticar, mas o problema está nas localidades. Por quê? Os irmãos sempre iam lá, nos pastoreavam aqui do Brasil, dava toda a condição de praticarmos, mas aí a gente deparava justamente naqueles que serviam. Irmãos, por exemplo, servi quantos anos ali e tendo que, porque eu abri mão de tudo que eu fazia, tinha um bom emprego, era efetivado, e o irmão olhou para mim e falou: Deus está mandando que você largue tudo e venha servir na vida da igreja. Eu fiz isso porque eu tinha um grupo de irmãos que servia junto comigo, que tinha condição de me manter, mas isso não aconteceu. Aí eu me senti abandonado, e a minha esposa, ela começou a me cobrar. Ela: Edivaldo, como é que você está na frente de um projeto tão grande e a gente tendo que pregar a cesta básica na casa de misericórdia, né? Até um ponto que ela me incomodou. Ela falou: você já não pode mais estar nessa condição, porque está dando mau testemunho. Um dia eu estava lá pegando a cesta básica e uma pastora que eu estava apacentando, ela me viu. Então ela não quis mais falar comigo, ela não quis mais ter comunhão comigo. Então, irmãos, Moisés, ele estava no deserto, então ele comia o maná junto. Agora imagine Moisés comendo caviar e o povo comendo maná. Mas o problema não era no que os irmãos traziam, porque os irmãos davam toda a condição, mas aqueles que estão ali em nossa volta não praticavam. Então precisamos nos arrepender com isso. Então, se a localidade não pode ter um irmão de serviço, é melhor preparar o ambiente primeiro. Esse ambiente, sim, aí precisamos entender o que é um irmão de serviço e o que é um comportor. O irmão de serviço, ele não pode sair vendendo um livro para ter que alimentar sua família. Aí o que é que aconteceu? A coisa afundou a certo ponto que eu tive que recuar. E graças a Deus o Senhor me trouxe numa localidade onde os irmãos da Santa Maria estão de parabéns. Os irmãos estão preocupados com esse lado humano. Os irmãos têm dado esse apoio, têm dado esse cuidado. Amém, irmãos? Então a localidade, irmãos, precisamos olhar aqueles irmãos que estão representando a igreja, aqueles irmãos que estão saindo para apacentar. Senhor Jesus, isso é questão de arrependimento, irmãos. Eu volto a frisar: o problema não está nos irmãos que estão trazendo essa palavra, o problema não está no ministério, não está no irmão Dom, o problema está nas nossas localidades.